Oi, família amada, alegria estarmos juntos mais uma vez. Boa noite para todos, com a gloriosa graça, a paz e as misericórdias do Senhor. Como vocês passaram a semana até o dia de hoje? Estamos com muitas saudades. Estamos nos preparando para retornarmos às atividades presenciais, querendo Deus, já no dia 2 de setembro, quarta-feira, às 19h30, no templo onde se reúne a nossa amada igreja em Salesópolis. Louvamos a Deus pela sua vida e pela sua família, porque você separou esse tempo para juntos adorarmos ao Senhor, louvá-lo, o nome dEle, e entregarmos ao Senhor as nossas vidas, nossas ofertas, a nossa adoração, nosso cântico e louvor, e recebermos do Senhor a sua palavra poderosa, abençoadora, transformadora. Hoje o Senhor vai ministrar sobre as nossas vidas como nós lidarmos com as batalhas. Nós vamos aprender um pouco mais com o Senhor, querendo Deus. Nós vamos iniciar essa celebração orando a Deus. Eu sou o Tércio Rezende de Paula, essa é minha esposa Emília Cristina, estão conosco nossas filhas amadas, estão registrando toda a filmagem dessa celebração para a gente continuar conectado. Pastoreamos ali a Igreja Batista na cidade de Salesópolis, na nascente do rio Tietê, aqui no Alto Tietê, no interior de São Paulo. E será uma alegria receber vocês presencialmente, querendo Deus, e se você tiver condições. Então nós vamos orar e buscar ao Senhor enquanto podemos achar. Você já pode ir registrando aí os seus pedidos de oração, seus motivos de gratidão, toda a sua necessidade para que o Senhor te socorra, te abençoe e te ajude. E ao final do culto nós vamos responder todas as mensagens e também vamos orar por cada pedido. Amém? Vamos orar então. Santo, Santo, Santo Deus, Senhor das nossas vidas. O Senhor criou todas as coisas e a cada um de nós também. O Senhor nos dá o grande privilégio de vivermos na face do planeta e nos dá a oportunidade de conhecermos o Senhor, o seu Filho Jesus e o seu Espírito Santo. Obrigado pela sua palavra, a Bíblia Sagrada. Muito obrigado porque o Senhor tem se revelado a cada um de nós. Obrigado pelo presente que o Senhor nos dá em aceitando Cristo, sermos salvos, libertos, curados, perdoados de nossos pecados, temos as nossas culpas todas retiradas de nós. Obrigado porque o Senhor tem curado a nossa saúde, repreendido toda a enfermidade. Obrigado porque o Senhor tem repreendido as trevas e tem feito tantos favores por nós, mesmo nós não merecendo. Obrigado por sua presença em nossas vidas, pelo sustento, pelos proventos, pelos cuidados, pelas misericórdias, pela graça, pela proteção. Obrigado, Pai, pelo alimento, pela vestimenta, pelos calçados, pela habitação. Obrigado porque podemos te buscar em oração e te encontrar. Aleluia! Grande é a nossa alegria. Nós nos curvamos diante do Senhor, reconhecendo que somos pecadores e suplicamos que o Senhor nos perdoe. Pedimos ainda, Pai, que o Senhor graciosamente, de forma muito amorosa, como o Senhor é, cuide de nós. Amém. Cuide de todas as pessoas. Amém. Cuide daquelas que estão em casa, aquelas que estão nos hospitais, nos presídios, nas ruas, trabalhando, pedindo, ajudando, servindo. Amém. Todos, ó Deus, que precisam do Senhor e estão vivos. Todos nós precisamos. Sim. Pedimos ainda que o Senhor nos ajude como igreja do Senhor a alcançarmos aqueles que ainda não te conhecem. Amém. Ó Deus glorioso, clamamos que esta ocasião, neste culto ainda, enquanto todos estivermos te adorando, o Senhor esteja ministrando. Enquanto o Senhor estiver pregando a tua palavra, o Senhor esteja ministrando. Enquanto Amém. O Senhor receber as nossas orações, o Senhor esteja ministrando. Suplicamos que o Senhor faça o maravilhoso, o extraordinário, os milagres do Senhor nas nossas vidas. Então abençoe as crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos e os mais experientes anciãos. São muitas as batalhas que cada um de nós enfrentamos e enfrentamos também as batalhas coletivas, seja na família, na sociedade, na igreja, onde quer que estejamos, na escola ou na universidade. Lutamos a boa batalha, seja no hospital ou no presídio, onde quer que estejamos, no trabalho. Ó Pai, age nas nossas vidas e ajuda-nos a lidar com as dificuldades. Amém. Repreenda a ação das trevas. Amém. E nos empodera com a tua graça, Senhor. Cuida de nós, nos reveste com a sua armadura, para que
gente possa lutar as boas batalhas com o Senhor, então recebemos do Senhor as vitórias. Amém. Oramos assim, pedindo a sua bênção e alegria, em nome de Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos adorar o Senhor com o hino 335, o gozo da vida, do cantor cristão, 335, do cantor cristão, o gozo da vida. Porque o nosso amado Senhor Jesus Cristo cuida muito bem da gente, por isso nós temos alegria. Vamos adorar? Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Que alegria tenho no meu Salvador. Tenho graça, vida de amor paternal. Tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Deste mundo sou vencedora final. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Não duvido, Cristo, meu mestre, de ti. Creio em tua rica promessa, Jesus. Não me deixes, nem me rejeites aqui. Quero sempre ver tua face de luz. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre busco essa pátria de além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Aleluia! Esse gracioso Deus que nos ama tanto e nos oferece salvação, nos livra do mal, nos dá a paz dele, nos enche com seu Espírito Santo e nos dá uma alegria extraordinária. Ele está pronto a atender os nossos clamores. Ele diz a cada um de nós que devemos clamar a Ele e buscá-lo de todo o nosso coração. E nós teremos as nossas orações atendidas, desde que estejamos vivendo conforme a vontade dEle e no centro de sua vontade. Então, com toda a fé do nosso coração, nós vamos orar. Orar por nós, orar por vocês, orar pelos que ainda não conhecem a Cristo, orar para os enfermos, orar para que Deus cure, liberte, console e conforte, para que Deus salve e transforme vidas, para que Deus dê atenção às nossas necessidades e nos ajude a resolver os problemas e enfrentar as batalhas do dia a dia, sobretudo as batalhas contra o nosso arqui-inimigo, o diabo, Satanás. Vamos orar? Nossa irmã Emília, minha esposa amada, vai orar então por todos nós.
Senhor Deus, muito obrigada por teu grande amor por nós. Obrigada, Deus, porque a certeza maior que nós temos é que o Senhor nos ama e que o Senhor cuida tão bem de nós. Muito obrigada, Deus. Obrigada pela vida de cada um de nós que estamos adorando o Senhor, prestando esse culto ao Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor receba com um cheiro suave a nossa adoração, que o Senhor receba com um cheiro suave o nosso louvor, que o Senhor fale conosco, Deus amado, e pedimos ainda, Pai querido, que o Senhor ouça as nossas petições. Por favor. Cada um, Senhor Deus, cada um tem as suas necessidades, cada um tem os seus pedidos, Senhor. Cada um, Senhor Deus, precisa que o Senhor esteja agindo com poder e graça. Amém. Então, Pai querido, nos colocamos nas Tuas mãos mais uma vez e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor, por favor, nos dê sabedoria para vivermos os nossos dias. Amém. Nos dê sabedoria, Senhor Deus, para sermos bênçãos nas vidas de uns dos outros, Senhor Deus. Nos dê a porção do Teu Santo Espírito, Pai querido, para que a gente possa ter discernimento das coisas. Pedimos ao Senhor que o Senhor ministre a Tua cura nos enfermos, Deus amado. São tantas pessoas enfermas que amamos, que conhecemos. Clamamos ao Senhor que o Senhor ministre a Tua cura, Deus bendito. Pedimos também que o Senhor ministre a cura espiritual, a salvação, Senhor Deus, dos nossos amigos, amados, vizinhos, Senhor Deus, e todos aqueles, Senhor Deus, que ouvem a Tua palavra, que eles possam dar atenção e que eles possam receber Jesus como Salvador e Senhor da vida deles. Por favor, Senhor. Queremos colocar diante do Senhor aqueles que estão internados, Senhor Deus. Que o Senhor possa ministrar a Tua cura, Deus amado. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor elimine, Senhor Deus, da terra esse vírus maldito, Amém. Deus amado, que tem ceifado tantas vidas. Ó Senhor Deus, console e conforte aqueles que têm perdido seus entes queridos, Senhor. Por favor, Pai. São tantos, Senhor Deus, por favor. Pedimos ao Senhor que o Senhor coloque um fim nisso. Amém. Nós sabemos que tudo no seu tempo é o melhor. Por isso, Senhor Deus, esperamos no Senhor, porque o Senhor é o Deus perfeito e poderoso. O Senhor é o Deus de ontem, de hoje e será para sempre o mesmo Aleluia. Deus, aquele que domina todas as coisas. Muito obrigada, Senhor Deus. Queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, pedir mais uma vez que o Senhor fale conosco, por favor, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nosso Deus, Ele sempre é vitorioso. Ele entra nas batalhas, repreende o mal, destrói a ação do inimigo e dá vitória a toda pessoa que o busca. Nós vamos cantar em adoração ao Senhor o hino 471, intitulado Vitorioso, do cantor cristão. 471, do cantor cristão. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Chefe bendito, chefe glorioso, em tudo Ele é vencedor. Ele o supremo guiando, com seu poder e valor, todos unidos avante, todos seguindo o Senhor. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas os fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito valoroso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, vindo com muito valor. Cristo que é nosso monarca e tem a glória do Pai, sempre nos ama e nos guarda, sempre conosco Ele vai. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Sempre vencendo, muito
dúvida que você também deseja ser vencedor, vencedora e continuar vencendo. Para isso, precisamos dar atenção às orientações que Deus nos dá na sua palavra. E Ele nos oferece a sua armadura e nos ensina a usá-la. Então nós vamos lutar todas as batalhas que nos forem sujeitas. E sujeitos à vontade do Pai, submissos ao Senhor Jesus Cristo, Ele nos empodera, nos guarda, nos protege, nos ajuda a usar todos os elementos da armadura que Ele nos dá. E Ele nos dá, ao final das batalhas, a vitória, porque nele somos mais que vencedores. Amém. A palavra do Senhor sempre se cumprirá. Tudo passará, mas a palavra do Senhor permanecerá. Então creiamos na sua palavra, na sua mensagem, ouçamos a sua orientação e Ele nos dará vitória em todas as batalhas, querendo Deus, em nome de Jesus. Nós vamos ler as Escrituras em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. E eu peço a gentileza de uma das minhas filhas acender aquela luz lateral ali para nos ajudar um pouco mais aqui, tirando a sombra. Obrigado, filho. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20, nós vamos ler de forma alternada. Usamos nessa ocasião a Nova Versão Internacional. Minha esposa e eu vamos alternar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios 6, de 10 a 20, ou acessá-la no seu equipamento. Vamos ler a palavra de Deus? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Permaneçamos em Jesus Cristo e façamos aquilo que Ele nos orienta. Uma vez mais, nessa ocasião, nós vamos ser abençoados. Eu convido você a orarmos mais uma vez. Pai Celeste, no nome de Jesus Cristo, nos reunimos. Estamos muito felizes por estarmos juntos, aqui, ali e acolá. E em todo tempo, o Senhor está. Em todo lugar, o Senhor está. Desde que nós te busquemos de todo o nosso coração. E é isso que fazemos nessa ocasião. Então, suplicamos no nome de Cristo, teu Filho, nosso Salvador e Senhor, que o Senhor fale conosco de forma compreensível, simples, profunda e transformadora. Amém.
nos ajudando, nos socorrendo, nos protegendo, em nome de Jesus, lutando as nossas batalhas e nos dando vitória. Oramos em nome de Cristo, o teu Filho, nosso Senhor. Amém. Amém. Contra quem você tem lutado? E quais têm sido as suas armas nas suas lutas, nas suas batalhas? Nós estamos convictos de algumas coisas. Uma das convicções que temos é que todos nós temos problemas. A outra é que nós lutamos batalhas todos os dias. Às vezes lutamos a batalha contra a preguiça, lutamos a batalha contra as trevas do mal, lutamos a batalha contra um difamador ou alguém que se levanta para fazer o mal contra alguém entre nós, lutamos a batalha contra as trevas, lutamos a batalha nos estudos, nos trabalhos, no ambiente da sociedade, no ambiente político, seja qual for o ambiente. Agora estamos lutando a batalha contra o mal que a Covid traz, que o coronavírus gera. Estamos lutando o mal também lutando na batalha para retornarmos às atividades presenciais. Alguns lutam a batalha contra a dependência química, outros lutam a batalha contra transtornos mentais, emocionais, problemas de relacionamento, ou contra drogas, ou contra violência. Qual é a sua batalha? Quero observar as Escrituras junto com vocês, porque nós temos uma outra convicção. Além de que todos têm problemas e que todos lutamos a batalha, nós também temos um arqui-inimigo em comum. E ele é chamado na Bíblia de Satanás, de Lúcifer, de Diabo. Alguns dão apelidos para ele mais diversos. Em algumas religiões das trevas ele tem alguns apelidos, mas o fato é que ele tem um propósito junto com seus seguidores, que é de destruir, roubar, matar, enganar e fazer seguidores do mal, das trevas, para que milhares de vidas sejam ceifadas, destruídas e junto com ele, junto com o diabo, sejam condenadas ao inferno. Ele se opôs a Deus e juntamente com ele muitos outros anjos que no céu habitavam, e por se oporem a Deus, eles foram expulsos do céu. Então, eles expulsos do céu foram enviados para a face da terra. E com a intervenção do diabo sobre a vida de Eva e de Adão, entrou o pecado no mundo. E entrando o pecado no mundo, todos nós, seres humanos, temos sido influenciados pelo pecado, por herança e por nossos pecados pessoais, sejam pecados por pensamentos, sentimentos, ações, reações, palavras, propósito do nosso coração que estejam desagradando a Deus, em oposição a Deus, constitui-se pecado. Então a verdade é que nós lutamos muitas batalhas além daquelas que vemos, e só que as batalhas que não vemos são muito maiores, e elas estão contra o ser humano todo dia, em todo tempo. Então o Senhor nos orienta a que nós busquemos as armas, a armadura, e usar devidamente aquilo que Ele nos dá. Muito embora haja um arqui-inimigo de Deus e também o nosso inimigo, que é o Satanás, o diabo, o Lúcifer, o gadareno, coisa ruim ou qualquer outro apelido que você dê, precisamos trazer uma outra convicção para a nossa conversa hoje. É que nós não estamos sós nessa batalha. Nós não fomos abandonados à nossa própria sorte. O Senhor Jesus Cristo está conosco. E Ele nos diz em Mateus que Ele está conosco todos os dias de nossas vidas até a consumação dos séculos. Até o dia em que Ele retornar à face da terra e Ele vai julgar toda a humanidade pelo que fizeram, pelas decisões que tomaram,
e todos nós que cremos em Cristo seremos resgatados e levados para o céu juntamente com Jesus e todos os seus fortíssimos anjos. Aquele que é mais que vencedor, o soberano, Jesus o Cristo, aquele que veio à face da terra e sacrificou-se a si mesmo na cruz do Calvário, para que toda pessoa que nele crê e se humilhe, e se arrependa de seus pecados e se converta de seus maus caminhos, possa então ter seus pecados perdoados. E porque Cristo venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos, ele dá a vida eterna a todo que nele crê. E então foi na cruz e com sua ressurreição que ele venceu Satanás. O inimigo das nossas vidas já está derrotado, mas ainda não está consumada a sua condenação. Chegará o dia em que ele será por toda a eternidade condenado. Ele passará toda a eternidade no inferno. Mas enquanto esse dia não chega, ele continua lutando contra nós, batalhando ao derredor, como se fosse um leão, como se fosse, tentando tragar aqueles que não creem em Cristo. Mas eu quero trazer a minha lembrança e a tua lembrança aquilo que nos traz esperança. Porque Jesus Cristo vive, todo aquele que nele crê também viverá por toda a eternidade. Aleluia. E hoje o Senhor nos mostra a solução e as armas para a gente poder lutar as batalhas. Enquanto nós estamos nessa terra, nós precisamos total e integralmente da ajuda de Deus para que Ele lute conosco as batalhas que nós enfrentamos. Muitas pessoas estão olhando umas para as outras como se as pessoas fossem as inimigas. E elas até agem como tais. Elas se levantam umas contra as outras. Mas a verdade é que existe um mal muito maior do que as pessoas imaginam. O mal que vem e habita no coração do ser humano, o mal que toma posse das pessoas, o mal que destrói e mata para sempre a humanidade. Então é necessário que nós nos preparemos para lutar essas batalhas, porque o mal está tentando destruir as pessoas, tentando destruir as famílias, os vizinhos, os conterrâneos, tentando interferir na vida das pessoas, onde moramos, no trânsito, no trabalho, na política, nas leis. O inimigo tenta fazer de toda forma, usando a mídia, para roubar, matar e destruir. E aí as pessoas ficam usando as armas de fogo, as armas brancas, usando a violência, usando as artes marciais, usando a difamação, usando a injustiça. As pessoas ficam usando e forçando a barra para fazer o mal, usando drogas, armas e muito mais. Mas é necessário que nós lembremos que existe a influência do mal. Só que há a influência do bem, daquilo que é bom, e é muito mais forte do que o mal. Contudo, precisamos dar atenção às orientações do Senhor, o Jesus, o Cristo, o Salvador, porque Ele nos oferece a sua armadura para usá-la, só que muitos não querem usar. Inclusive, muitas pessoas que declaram crer em Cristo não estão usando a armadura que Deus nos dá. Assim como também um soldado precisa estar bem paramentado para lutar a batalha, assim como médicos, enfermeiras, instrumentistas precisam estar bem equipados para lutar a batalha nos hospitais.
Assim também como aquele que trabalha, por exemplo, numa indústria ou uma construção civil, precisamos usar os equipamentos de proteção individual. Assim como o marceneiro precisa usar muito bem, e para cada entalhe na madeira, ele precisa usar a ferramenta certa, porque senão ele destrói a madeira e ainda estraga a ferramenta. Assim como o mecânico precisa usar a ferramenta correta para fazer os ajustes e regulagem no equipamento ou na máquina, nós, seres humanos, precisamos usar a armadura que Deus nos dá. Amém. Da forma certa, no tempo certo, consagrados, dedicados, devidamente ajustado. Cada equipamento tem a sua função, tem seu valor e gera o resultado que Deus planejou para que gerasse. Foi para isso que Deus nos deu a armadura e nos dá os frutos, e esses frutos permanecem, nos protegem, nos guardam, repreende e destrói a ação do mal e ainda nos faz vencedores pelo poder do Senhor. Glória a Deus. Então, ao contrário do que muitos pensam, que essa questão de Bíblia é ultrapassada, tolas são as pessoas que não se dedicam em ler as Escrituras, que não fazem das Escrituras o seu livro de cabeceira, que não fazem da Bíblia Sagrada a sua única regra de fé e a sua única regra de prática. Debruce-se sobre as Escrituras, leia, peça a Deus que ilumine a sua mente, te dê sabedoria e discernimento, que Ele dá todo o que pede a Ele, e Ele dá graciosamente. E você então aprenderá a usar de forma hábil, correta, adequada, muito bem ajustada, e você terá frutos extraordinários no uso de cada elemento da armadura do Senhor. Amém. Teremos problemas? Teremos. O próprio Senhor Jesus nos avisa isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Como Ele venceu o mundo, venceu a morte, venceu o mal, destruiu tudo que é mal e já estabeleceu o tempo final para todas as ações malignas, e Ele também já deu vitória a toda pessoa que crê nele, eu quero observar junto com vocês esses elementos da armadura do Senhor. Porque o Senhor está abrindo os nossos olhos aqui na carta aos Efésios, no capítulo 6, e no versículo 12 Ele revela para mim e para vocês a verdade acerca de como é a batalha que nós estamos lutando. Nós não estamos lutando contra seres humanos, mas nós estamos lutando sim, e verdadeiramente estamos lutando contra inimigos das trevas que não vemos, contra os espíritos imundos que foram expulsos do céu, porque eles são opositores a Deus, opositores à criação suprema de Deus, que são os seres humanos. E para lutarmos essa boa batalha, essa luta e sermos vencedores, precisamos observar as Escrituras. E atente para detalhes. Vocês e eu precisamos da ajuda e das intervenções de Deus. Nós precisamos de suas orientações e que Ele realize o extraordinário. Mas cabe a nós fazermos o simples que Ele manda. Porque é na obediência a Deus que nós desfrutamos dos milagres, do extraordinário e da bênção. Porque quando nós desobedecemos, nós nos amaldiçoamos e nós rejeitamos a ajuda de Deus. Então o extraordinário não acontece. Porque na desobediência, na rebeldia, o que estamos fazendo é seguir ao próprio inimigo de Deus e nosso inimigo, Satanás. Então observemos as Escrituras, porque o Senhor nos diz no versículo 10 de Efésios 6, vocês precisam se fortalecer no Senhor. Quando eu leio que eu preciso me fortalecer em Deus, eu entendo, sem a pretensão de esgotar o assunto, porque ele é muito extenso, eu entendo primeiro que em mim mesmo eu não tenho força. Segundo,
O próprio Deus diz, fortaleçam-se no Senhor. Significa afirmar que é possível que eu seja fortalecido. E quando eu busco a força do Senhor para a minha vida, então eu sou abençoado e fortalecido. Amém. Então eu preciso compreender que eu preciso de Deus, eu preciso da ajuda do Senhor. E quando eu e você buscamos a ajuda do Senhor, Ele se digna em nos abençoar e nos fortalecer. Obrigada. Interessante que Ele confirma isso em toda a Escritura. Eu quero citar apenas 2 outros textos. Colossenses 1, versículos 11 e 12, ele diz assim: oramos também para que vocês sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que vocês tenham toda a perseverança e paciência de que vocês necessitam, que vocês sejam cheios de alegria e sempre deem graças a Deus Pai. Amém. Ele capacitará vocês para participarem da herança que pertence ao povo santo. Sabe qual é o povo santo? É aquele que crê em Cristo. Amém. E faz parte da igreja do Senhor. Glória. Aqueles que vivem na luz. Então, o Senhor Jesus veio para nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz, a luz de Cristo. E Ele nos empodera, Ele nos dá poder e autoridade, nos ajuda pacientemente a perseverarmos em oração e buscando no poder do Senhor a força para lidarmos com as batalhas do dia a dia. E em Efésios capítulo 1, esse texto maravilhoso que estamos estudando já há alguns dias, versículos 19 e 20 do capítulo 1, ele diz assim: também oro para que vocês entendam a grandeza insuperável do poder de Deus dispensado para vocês que creem no Senhor Jesus Cristo. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e fez com que Cristo se assentasse no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Você sabe o que Deus está falando para você e para mim, amado amigo e amiga, queridos de Deus? É que o poder de Deus é disponibilizado para você e para mim para nos abençoar, para nos ajudar, para repreender as trevas. E esse poder é o poder que ressuscitou Cristo e que levou Cristo para os céus. Esse poder está à sua disposição e à minha disposição, nos ajudando e nos abençoando, nos fortalecendo. Creia no Senhor, Ele fará os milagres. Então, no versículo 11, o Senhor nos diz: revesti-vos de toda a armadura. Para quê? Para que eu vou me revestir de uma armadura? Para que eu me mantenha firme contra as ciladas do diabo. O diabo não é onisciente. O diabo não é onipresente. O diabo não é onipotente. Só o Senhor Deus é. Só Deus. Só o Senhor Jesus. Só o Espírito Santo. Só Deus triuno é onipotente, onipresente e onisciente. Como o diabo não é onipotente, onipresente e onisciente, o que ele faz? Ele pega o seu exército de espíritos que foram expulsos do céu, o seu exército de espíritos malignos e imundos, e dá ordens para eles, para todo o seu exército, para esses espíritos imundos, para prepararem ciladas para cada um dos seres humanos. Então, quando nós nos revestimos da armadura do Senhor, o Senhor nos ajuda, nos empodera para nos mantermos firmes. Amém. Contra as ciladas do diabo. E nós veremos mais adiante como nós vamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Amém. É exatamente vigiando e orando para que nós não caiamos nas ciladas dele. Amém. Então Deus deixa bem claro para nós que Ele garante que nós vamos ficar firmes nas batalhas que nós estamos lidando. E Ele vai nos revestir da armadura dele e vai nos ajudar a usar cada um desses elementos nas nossas batalhas.
Eu quero te perguntar, e eu faço a mim mesmo essa pergunta. Você está firme nas suas lutas? Ou você está em transtorno, desequilibrado? Você percebe que está à beira do colapso? Ou você já não aguenta mais lutar? Você está firme? Você está de pé? Ou você está abatido, destruído? Quero trazer a sua lembrança que o Senhor, Ele entra nas batalhas com você, entra nas batalhas comigo, Ele entra nas batalhas com todo aquele que pede ajuda. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Amém. Hoje mesmo o Senhor está pronto a te ajudar. Amém. Quero fazer uma breve pausa para orar, uma oração relâmpago, para que o Senhor te ajude. Você que está abatido, não está firme na luta e não está usando a armadura de Deus. Feche seus olhos e vamos orar agora, por favor, vamos orar. Santo Deus, tome em tuas mãos cada pessoa que está abatida e não está firme e precisa da sua armadura. Amém. Ajude cada uma das pessoas agora, por favor, por graça, misericórdia e compaixão. Opera, Senhor, repreendendo a ação das trevas nos pensamentos de cada uma dessas pessoas, nos sentimentos de cada uma dessas pessoas. E planta, semeia, instala a fé no Senhor Jesus. Amém. Ajude essas pessoas agora a darem atenção à sua palavra, para aprenderem a usar a armadura do Senhor e serem fortalecidas pelo seu Espírito Santo e colocadas de pé e sejam firmadas na força do seu poder. Em nome de Jesus oramos. Amém, Deus. Amém. Glórias a Deus. Mas do que é composta a armadura de Deus e como usá-la? Há algumas ferramentas, alguns elementos, algumas peças. A primeira citada, que está no versículo 14, é o cinturão. As pessoas que usam fazer atividade de carregar peso, comumente precisam colocar uma cinta aqui na região lombar, um cinturão grosso, que vai proteger a sua coluna contra problemas ou acidentes, e você vai poder pegar peso e fazer atividade física. De forma semelhante, o cinturão protege a região lombar abdominal. Esse cinturão é o cinturão da verdade, dito na palavra no versículo 14. Quero trazer a nossa lembrança que o diabo, ele luta na batalha covardemente contra nós, enganando, mentindo. Então ele semeia uma vírgula de mentira numa sentença enorme. Então um pedacinho de mentira no meio de muitas verdades começa a proliferar e estraga tudo. Então, por menor que seja a mentirinha que você esteja envolvido nela, lembre-se, toda mentira é do pai da mentira, que é o próprio diabo, o Satanás, o demônio, o destruidor, o enganador. Então, o Senhor nos diz que nós precisamos nos proteger usando o cinturão da verdade, usando a arma da verdade que vem de Deus. O próprio Cristo nos diz que Ele é a verdade. Ele é a verdade. Então nós precisamos nos fortalecer com Cristo, que é a verdade, e confrontar a falsidade, o engano, toda máscara, toda mentira, a começar em nós e se desdobrando dentro da nossa família. Por menor que seja a mentirinha, mesmo que você queira proteger alguém, não use a mentira. Ensine a verdade, ajude as pessoas a viverem a verdade, porque a verdade da palavra de Deus liberta de toda escravidão e nos apresenta o Salvador. Então, o próprio Cristo, o Salvador,
A verdade repreende todo o mal, destrói as ações e as ciladas do inimigo Satanás. A outra peça dessa armadura é a couraça da justiça. É aquela proteção grande aqui no tórax, pegando também o abdômen. Uma couraça. A justiça do Senhor, ela repreende as enganações, a traição, toda a falta de ética, toda a indignidade, toda a insubmissão, toda a traição. O diabo ataca exatamente aí, nas nossas emoções. Ele ataca a ética, ele ataca a dignidade, ele ataca a integridade, ele corrompe a moral, ele corrompe os costumes instruídos por Deus, ele destrói aquilo que Deus construiu tão maravilhosamente. Então nós precisamos combater isso usando a arma da justiça de Deus, que nos protege, protege as nossas emoções, nos assegura de que nós seremos protegidos por Deus. A proteção da justiça é tão forte que o Senhor nos justifica quando nós pedimos perdão. E Ele faz de nós justos. Ele aceita o nosso pedido de humilhação e de perdão. E Ele nos torna justos. Então nós passamos a vencer todo o mal que o inimigo tenta contra nós. Seja qual for a injustiça que você esteja desfrutando dela, busque a Deus, clame ao Senhor por justiça, que Ele fará justiça em favor de todo aquele que o busca. O Senhor não permitirá que a injustiça prevaleça. Amém. Mesmo que você esteja vendo pessoas injustas progredindo, não cobice essa postura de injustiça da parte deles. E não se vire contra Deus achando que Deus é injusto. Não faça isso, não caia nessa cilada, porque é o inimigo que quer e tenta nos levar a ficar contra Deus, achando que Deus é injusto. Mas a verdade, Ele é o justo juiz. Aleluia. Nós passaremos tempos de tribulação aqui na face da terra, mas lembre-se do seguinte: o tempo de vida aqui na face da terra é muito pequeno perto da eternidade que viveremos com Deus, se crermos em Cristo, ou da eternidade longe de Deus, se não crermos em Cristo. Então busque a justiça do Senhor e Ele fará a justiça em seu favor. Amém. Faça a justiça, seja justo, e o Senhor te abençoará muitíssimo. Outro elemento é o calçado da proclamação do Evangelho. O diabo influencia as pessoas para não falarem de Jesus para as outras. O diabo influencia para nos levar a achar que é inútil falar da palavra de Deus, que é inútil orar uns pelos outros. Ele nos influencia a achar que é difícil demais, é um fardo falar de Jesus e evangelizar, amar e cuidar das pessoas, é um desperdício de tempo, você tem que cuidar da sua vida. Esse é o propósito do diabo, que não quer que nós amemos uns aos outros e cuidemos uns dos outros. O diabo quer que você seja egoísta. O diabo não quer que você seja feliz. Por isso ele não quer que você conheça as boas novas de salvação de Jesus Cristo. Ele não quer que você conheça a Bíblia Sagrada. Por isso ele faz com que muitas religiões não leiam a Bíblia. Há muitas religiões que inventam muitos de seus livrinhos. E dizem que aquele livrinho ali que eles inventaram é a sua ordem de fé e prática. Querido, a ordem de fé e prática é a palavra de Deus, chamada de Bíblia Sagrada. Amém. Leia a Bíblia, conheça os Evangelhos, as boas novas de salvação que encontramos somente em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. O inimigo quer que nós não conheçamos Jesus. Mas quando nós usamos a arma da pregação do Evangelho, quando nós usamos a arma do nosso testemunho, falando
o que Jesus tem feito nas nossas vidas. Deus nos motiva a seguir testemunhando e compartilhando e amando e cuidando das pessoas, e as pessoas vão conhecendo a verdade que liberta, e as pessoas vão sendo impactadas pelo poder e pela graça salvadora de Jesus Cristo. Então o Senhor vai nos levando de amor em amor, de compaixão em compaixão, de graça em graça, de misericórdia em misericórdia, alcançando, cuidando de vidas, e o Senhor vai salvando e libertando milhares de vidas. Amém. O inimigo não quer que isso aconteça, porque o propósito dele é roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, e você pode dela desfrutar por toda a sua vida aqui na terra e por toda a eternidade com o Senhor lá na glória. O outro elemento da armadura, você deve ter observado que a gente pode mergulhar um pouco mais profundo sobre cada um desses elementos, mas hoje nós vamos dar uma passada geral, e em outra ocasião nós vamos mergulhar em cada um desses elementos. O outro elemento da armadura citado no versículo 16 é o escudo da fé. E ele diz que o escudo da fé pode apagar os dardos inflamáveis do inimigo Satanás ou do diabo. Há muitos anos atrás, os exércitos usavam um escudo grande de 1,60 m de altura, uma largura de quase 60 centímetros de largura, né? E eles revestiam esse escudo com pele de animal e encharcavam a pele com água. Então, quando o inimigo lançava as setas com a ponta inflamada, com fogo, as setas batiam naquele escudo grande que protegia todo o soldado, toda a equipe que estava atrás do escudo, e além de proteger, o dardo não fazia o incêndio. O inimigo Satanás lança dardos sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas famílias, exatamente para inflamar discussão, briga, divórcio, discórdia, morte, assassinato, traição e por aí vai. Mas quando nós depositamos toda a nossa fé no Senhor Jesus e o buscamos de todo o coração, quando nós influenciamos a nossa família e as pessoas ao nosso redor com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a nossa fé no Senhor nos protege de tal maneira que apaga toda a lança, todo o dardo inflamado do inimigo Satanás sobre nossas vidas e sobre nossas famílias. A fé é uma arma poderosíssima que faz com que o Senhor dê atenção às nossas orações e súplicas e Ele realiza o extraordinário que Ele mesmo sabe que nós precisamos. Por isso Ele está nos instruindo a usar a fé e a orarmos, e vamos falar isso daqui a pouco, buscando o Senhor. O Senhor vai agir em nosso favor, nos protegendo e abençoando. Então Ele nos dá o outro elemento, que é o capacete da salvação. Por que Ele chama a salvação de capacete? Porque o inimigo Satanás tenta plantar na sua cabeça e na minha cabeça a dúvida quanto à nossa salvação. Por isso, sempre quando estou evangelizando e fazendo discípulos, eu recomendo que as pessoas leiam e orem, lendo o livro de João. Porque quando nós lemos e oramos o livro de João, nós somos fortalecidos e empoderados com a convicção inabalável de que Jesus, de fato, de verdade, nos salva, nos salvou e nos salvará. Amém. Você crê no Senhor Jesus? Vive por fé, dependendo da graça do Senhor, você está salvo para toda a eternidade e o inimigo não vai te tirar das mãos do Senhor. Então mantenha-se firme e perseverante com fé no Senhor e Ele abençoará a sua vida e a sua família no poder do nome de Jesus. Amém. No poder do nome de Jesus. O capacete da salvação é a arma que Deus nos dá e protege a nossa mente dos pensamentos traiçoeiros. Por isso precisamos ler a palavra de Deus, precisamos ser encorajados. A palavra de Deus incendeia a nossa mente e nosso coração com fé e nos encoraja para permanecermos e perseverarmos nas batalhas cotidianas, onde quer que estejamos. Eu falo com você assim, muito convicto do que estou falando, porque luto as batalhas
todos os dias. Batalha do sustento familiar, batalha do trabalho, da evangelização, do discipulado, contra o inimigo Satanás, lutamos direto, manhã, tarde e noite. E às vezes ainda somos acordados para ajudar outros na batalha na madrugada. Mas o Senhor atende os nossos clamores, Ele ouve as nossas orações e Ele nos empodera com força, Ele nos empodera com alegria, Ele nos dá convicção de salvação. Então a nossa mente é guardada, é protegida pelo capacete da salvação e nós não teremos dúvida alguma, porque o Senhor venceu a morte, Ele destruiu a ação da condenação e do pecado. Amém. E todo aquele que nele crê está de fato, de verdade, por toda a eternidade, salvo. Louvado seja o Senhor. Amém. Outro elemento dessa armadura é a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus. A espada do Espírito é um elemento de ataque. Por isso precisamos ler a palavra e compartilhar a palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos encoraja, ele fortalece a nossa fé, ele nos encoraja porque nós vamos conhecendo cada vez mais as promessas do Senhor, ele nos empodera com o Espírito Santo e nos ajuda a compartilhar o nosso testemunho à luz das Escrituras, compartilhando os textos bíblicos e tudo aquilo que Deus fez, está fazendo e há de fazer. Amém. Queridos, a espada do Espírito, a palavra de Deus é a arma de ataque para a destruição de Satanás, para a eliminação de suas ciladas, Amém. para a destruição de todas as artimanhas do inimigo na sua vida, na sua casa, no seu negócio, no seu trabalho, nos seus sonhos e projetos. Amém. Nós precisamos ler e meditar na palavra de Deus, porque então o Senhor nos protege, Ele nos enche de fé e Ele nos fortalece com o Espírito Santo e Ele nos ajuda a lidar com todo tipo de problema e de crise, porque Ele traz à nossa mente aquilo que Ele nos fala na palavra e a palavra de Deus vence o mal. Glória a Deus. Observe o que Jesus fez com o inimigo Satanás nos 40 dias de tentação no deserto. Ele tão simplesmente destruiu todos os intentos de Satanás apenas citando a palavra de Deus. A palavra de Deus. No nome de Jesus Cristo somos mais que vencedores. Aleluia. Amém. É bem verdade que existe a possibilidade de você não acreditar que exista forças do mal. Você não acreditar que existem forças lideradas pelo diabo, agindo contra as pessoas, contra os seres humanos. É possível você achar que você não precisa dessas orientações e também não precisa usar essa armadura. Ih, pastor, não é tudo que você deve observar nas Escrituras, não, que nada. Que batalha espiritual é essa? Pastor, põe os pés no chão, advindo do mundo material. Querido, não se engane, porque esse engano, como todo engano, vem de Satanás, o diabo, o demônio, o enganador, que quer te destruir. Então, quando você não acredita que ele existe, mais fácil ainda fica para ele militar na tua vida e na tua família, porque então você não se prepara para lutar contra ele. Compreendeu? Quando você não sabe que tem um inimigo, você não se prepara para lutar contra ele. Agora o Senhor está te avisando. Existe um inimigo e ele é contra você, contra a sua família, contra seus sonhos e projetos e contra a tua vida. Ele quer de fato te levar para o inferno, para perecer eternamente no inferno, porque ele já está condenado a perecer eternamente no inferno. Então lembre-se, o diabo quer enganar, destruir, roubar e matar. Ele quer te impedir de usar a armadura do Senhor. O diabo quer te derrotar. Não se esqueça disso.
Então pare de se enganar. Pare de viver essa vida tão pueril, tão vil, tão falível, tão fraca na fé. Leia a Bíblia. Se você não sabe ler, peça alguém para ler para você. Se você precisar de ajuda, ligue para mim ou para outros pastores. Peça ajuda àqueles que estudam a Bíblia Sagrada na sua igreja. E na nossa igreja temos muitos que podem te ajudar. Mas vá para as Escrituras e o Senhor vai te empoderar com essa armadura. Amém. E te ajudar a lutar as batalhas. Ele assume à frente da batalha. Amém. E te dá vitória no poder do nome de Jesus. Amém. Quando nós menos esperamos, o inimigo vem e ceifa os despreparados. Mas Jesus te dá todas as armas e ainda entra na batalha para te dar vitória. Glória a Deus. Jesus já venceu todas as ações do inimigo. Ele já te deu vitória. Ele já te deu a armadura. Todos os elementos necessários já estão disponíveis para nós. Por isso o Senhor nos diz no versículo 13, Deus te diz para fazer a sua parte, fazer o simples que Ele manda, e Ele vai fazer o extraordinário. E olha como é que Ele fala, vista toda a armadura, resista ao diabo e ao tempo mau, faça tudo o que Deus te manda, tudo isso. Fique firme na fé em Jesus. Mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, mesmo que você esteja passando por tribulação, lembre-se disso. Essa tribulação tem o propósito de tornar você mais maduro e mais íntegro. Não para te destruir. Jesus não vai te destruir. Ele vai te fortalecer. Ele vai te ajudar, vai te dar vitória. Amém. No nome de Jesus. Amém. Então fique firme na fé. Ele diz mais. Ore em todo tempo e em toda circunstância, com toda a sua oração, suplicando ao Senhor, cheio do Espírito Santo. Amém. Encha-se do Espírito, porque o Senhor te protege exatamente com o Espírito Santo. O Espírito Santo não permite que o inimigo entre em nós, não permite que o inimigo toque em nós. Aleluia. Ele diz mais, vigie e persevere na fé, suplicando a Deus, orando uns pelos outros, orando pelos irmãos, que ele chama de santos, orando uns pelos outros. Ore também pelo seu pastor, preciso das suas orações. Ore pelos líderes, ore pelas famílias, pelas menininhas, pelos menininhos, criancinhas, juniores, adolescentes, jovens, adultos, anciãos. Ore pelas autoridades. Amém. Vença o mal, use essa armadura do Senhor. Então a força e o poder de Deus agirão em seu favor, dentro da sua vida, dentro da família, dentro da tua casa, nos seus negócios, nos seus sonhos e projetos, no seu trabalho. O Senhor repreenderá as trevas e lhe dará vitória, porque você vai estar lidando com as maiores, mais fortes e mais poderosas elementos, mais poderosos elementos espirituais que Deus nos dá para lutar toda a batalha. Amém, Senhor. A vitória está garantida. Glória a Deus. No poder do nome de Jesus. Amém. Os elementos nos são conferidos, nos são dados. Então, ore sem cessar, vigie, não entre nas ciladas. Amém. E use essa armadura que Deus te deu. Deus abençoe sua vida, sua família, seus negócios. Te livre do mal. Amém. E te ajude, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, empoderado pelo Senhor, a lutar as batalhas no poder do nome de Jesus. Amém. Dessa forma, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele faz de nós a habitação do seu Espírito Santo. Eu convido minha esposa a me ajudar cantando junto com as minhas filhas essa próxima música. Quero lembrar a vocês que esse Espírito Santo que passa a habitar na vida de todo aquele que crê em Cristo nos empodera, nos fortalece, porque Ele é o nosso castelo forte. Amém.
Ele é a nossa rocha. Nele podemos confiar. Nós vamos cantar o hino 406 do Inário para o Culto Cristão, HCC, intitulado Castelo Forte é Nosso Deus. Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder famílias, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Aleluia, glória a Deus. Por favor. Quero encerrar essa reflexão lembrando que Jesus, que é a palavra, estava no princípio com Deus, e pela palavra, que é o próprio Cristo, tudo que foi feito por Deus foi feito pelo próprio Senhor Jesus. Ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, o Senhor Jesus Cristo. Na palavra está a vida. E a palavra é a luz para nós. A palavra de Deus ilumina as nossas vidas e nos tira das trevas. A luz da palavra de Deus, a luz de Cristo, derrota todas as trevas. E encerro o versículo 14, do livro de João, capítulo 1. Jesus Cristo, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória,
a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Creia na palavra do Senhor, busque o Senhor, ore sem cessar, use a armadura de Deus, fortaleça-se no poder do Senhor, pratique a sua fé, porque ela te protegerá. E a palavra do Senhor que passa a habitar na sua mente e no teu coração vai te proteger. Leia a palavra, ensine a palavra, pratique a palavra, viva a palavra. E o inimigo baterá em retirada. E o Senhor se achegará a ti e te abençoará e te fará mais que vencedor pelo poder que há no nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo banquete do Senhor para as nossas vidas. Obrigado que o Senhor nos orienta e nos ajuda a resolver os problemas, a lutar as batalhas com a armadura que o Senhor mesmo nos dá. Aleluia. Então, Pai, faz todo o discernimento para cada ovelha do Senhor. Ajuda as pessoas que estão tendo o primeiro contato com esse texto. Ilumina, Senhor. Repreende as trevas. Amém, Senhor. Ajuda-nos a lutar as batalhas. Por favor. Assume o controle das nossas vidas. Amém. Governa-nos. Repreende as trevas, o mal, todo espírito imundo, toda ação do demônio, do diabo, de Satanás. Dá-nos uma noite maravilhosa na sua presença. Converte-nos, salva-nos, liberta-nos, transforma-nos, protege-nos. Amém, Senhor. Honra, Senhor, as nossas orações, os nossos pedidos. Por favor. Ajuda todos que estão participando desse culto e dessa celebração e de aqueles que haverão de participar também. Amém, Deus eterno. E nos ajude a usar toda essa armadura que o Senhor nos deu. Por favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe sua vida, sua família, seus sonhos e projetos. Te faça forte e mais que vencedor. Com fé no Senhor Jesus. A paz de Deus